Olá, já está mutado. E aí, tudo bem? Agora foi? Tudo bem, Vanessa? Tudo ótimo. Deixa eu pegar um. Tá bom. A gente compensa esses minutinhos, tá? Tá Tranquilo. me ouvindo, tá me ouvindo bem? Tô, tudo certo. Tô. Sou a Vanessa, vou fazer sua análise. E você fala de onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, maravilha. Fala para mim, você tem alguma coisa que está assim incomodando, que você gostaria de já esclarecer agora aqui no início da análise? Senão a gente já começa. Bom, então, tem uma coisinha assim, que é mais uma observação. Não sei se você já deve ter lido alguma parte aí da análise e tal, do nicho, mas talvez a gente possa trazer isso daí depois, que é mais uma questão do que fazer no próximo passo. O meu nicho é vestibular Enem. Né? E o Aham. Enem vai acontecer, por exemplo, daqui a 2 meses, mais ou menos, um pouco menos do que 2 meses, 50 dias, mais ou menos. Então, não sei se, por exemplo, aí seria mais uma questão do que fazer até lá. Eu não sei se faria sentido fazer mais algum lançamento até lá, uma vez que a gente tendo feito esse lançamento agora em 1º de setembro, o próximo seria mais ou menos ali dia 10, dia 20 de outubro, teria mais ou menos um mês até o Enem. Então, como o nosso nicho é sazonal, eu acho que não necessariamente faria tanto sentido fazer um lançamento até lá. É só essa a grande questionamento que eu tenho aí por agora. Não sei se faz Tá. sentido responder agora, se não qualquer coisa depois, tá tranquilo. Não, beleza. Eu acho que é, assim, cada público, cada nicho, ele se comporta de um jeito diferente. Então, se você já fez, deixa eu ver aqui no seu histórico um detalhezinho aqui, para eu ter uma ideia de quantos lançamentos você já fez. Com esse nicho eu fiz um só, mas Ah, eu tinha um feito outro no só. começo do ano. Entendi. Uma coisa a gente achar que não faz sentido, outra coisa a gente ter certeza depois que a gente foi lá e fez o teste, né? Então, Exatamente. eu acho que dando ROI positivo é bom porque ajuda no caixa. Eu não sei se faz sentido não lançar. Uhum. Você só lançou duas vezes nesse nicho, né? Uma com esse produto e outra um produto diferente nessa É, mesma linha? Como que na é? verdade, nesse nicho eu lancei uma vez só, foi o meu primeiro lançamento com esse expert, e no começo do ano eu tinha lançado em outro nicho da música, um nicho completamente diferente. Ah, não, Né? beleza. Então foi Então, dois ó, antes lançamentos da no gente. total. Faz sentido que você falou, que pode ser que muito perto o pessoal não compre, mas a gente não tem certeza. A gente só vai ter certeza se a gente for lá lançar. Então, Sim, acho que vale a pena pagar para ter esse dado e pelo menos já a gente já certo. vai fazer um teste com pouco investimento, sem correr tanto risco, como se fosse, já estou indo Sim. bem, já estou fazendo 6 e 7, vou ter que fazer esse teste agora, esse teste vai ficar muito mais caro. Então, eu faria agora já, fazer um Uhum. lançamento na sequência. Beleza, vamos lá Beleza. então. É, Aqui. A lista estava pequena, né? 419. Sim. E foi um lançamento. Se bem que foi um lançamento semente, né? Então, um lançamento semente, em torno de 500 leads é uma quantidade interessante. Teve um pouquinho A gente menos. ficou um pouco abaixo, a gente ficou um pouco abaixo do previsto, mas também a gente começou a captar lead faltando quase uma semana, um pouco mais talvez do que isso. Foi meio corrido esse Entendi. lançamento. Show, é legal. Vendeu 9, cara, no semente. Tá mais do que validado. Que legal. Vamos ver aqui o que você fez criativo. Você vê o dia do Enem chegando e fica animado ou você fica com medo? Se a resposta é medo, deve estar faltando confiança. E se a gente considerar que tem quase 70 dias, dá para mudar isso. No dia 1º de setembro eu vou te mostrar como é que você pode acertar 150 questões do Enem e conseguir a sua aprovação. O único medo que você vai ter depois de assistir essa aula é de não encontrar a sua sala no primeiro dia de faculdade. Então clique e se inscreve agora. E depois de se inscrever, você vai... Legal. Se esse criativo deu bom, experimenta fazer ele sem headline também, para ver o que acontece. Reza, Ah, lenda, beleza.
E o povo já está ficando esperto, que sabe que quando tem headline é anúncio, mas só testando para saber também. Deixa eu ver aqui. Certo, beleza. Criativo que o especialista está segurando alguma coisa na mão, ou que está num ambiente, começando o criativo de um jeito que não parece que é anúncio, tá dando bom. Tipo, até um negócio besta, do tipo, entrar do lado de cá, assim, da câmera, tropeçar e parar e falar, calma aí, na realidade, eu dar o recado e sai pro lado de cá, assim, sabe? Tipo, o que tem maneiro. diferente? É besta, mas a pessoa parou para assistir. Que mais? Aqui a gente já fez criativo com melancia na mão, tipo, nada a ver o criativo com a melancia, e a pessoa fica ali, o que ela vai falar com a melancia? Aí no final a gente faz conta uma historinha, assim, tipo, para fazer... isso deve estar se perguntando o que eu estou fazendo com essa melancia, e aí a melancia tem um contexto, tipo, produtor de melancia ganha muito pouco e tal, e aí como a gente tem um produto que ensina as pessoas a ganhar dinheiro e tal, então, tipo, a melancia no final teve uma justificativa, e a pessoa ficou ali. Ou a gente já fez testar alguma coisa assim, tipo, com mensagem subliminar atrás. Tem uma coisa nada a ver atrás, e a pessoa fica ali para ver se aquilo ali vai ter a ver com o criativo ou não. Tipo, a gente colocou uma máscara do pânico aqui atrás, assim, e apareceu o especialista aqui. Tipo, mexer com o inconsciente. A pessoa fica ali, não pelo que você está falando, mas ela acaba ouvindo o que você está falando, e pode ser que converta em lead, sabe? Então, fazer uns testes assim, diferentes. Show. Você tá achando que a sua nota no Enem não vai subir esse ano? Eu tenho uma notícia para te dar então. No dia 1º de setembro eu vou mostrar como estudar de um jeito que não tem como a sua nota não subir. Vai ser um encontro online, vai ser gratuito e não vai ter replay. Então clique e se inscreve agora. Ele fez sempre no mesmo lugar, como o criativo direto, ó lá. Às vezes só trocar o ambiente. Sim. O criativo que deu muito bom faz no outro ambiente, faz andando, porque o próprio movimento, as coisas passando do lado, chama atenção e vale o teste. Como a gente tinha pouco tempo ali, né, uma semana mais ou menos de captação, a gente nem conseguiu testar todos os criativos que a gente tinha rodado. A gente fez acho que 12 criativos mais ou menos e rodamos uns 8. Assim, não deu nem para rodar tantos eles por conta, acho que, do tempo, mas é uma boa ideia mesmo. Fazer no internos vocês vão precisar, daí vai ter mais tempo também. Certo. Você vê o dia do Enem chegando e fica animado ou você fica com medo? Lá, com coisa na mão, tipo, às vezes com alguma coisa na mão é inacreditável. Toda vez, sempre tem um criativo que deu bom, que a pessoa está segurando alguma coisa na mão. Até no plantão de hoje, no plantão não foi criativo, foi conteúdo. Um conteúdo bom, sim, de engajamento. O cara tava com um cubo na mão. Sim. Se a resposta é medo, deve estar faltando confiança. E se a gente considerar que tem quase 70 dias... Legal, beleza. Isso aqui não é um problema, eu estou olhando só para ver se você não correu o risco de trazer gente confusa para o lançamento. A mensagem está bem clara. Agora, para o interno, a gente começa a pegar... precisa estar... Para escalar no interno, o conteúdo tem que estar alinhadinho. Então, vamos dar uma olhada como que está. Certo. O conteúdo aí no Instagram a gente tá bem morto. Nem sei quando foi a última vez que fez ali uma postagem. Beleza, vocês estão começando agora, né? E aí, meu povo? Quer dizer, mais ou menos... junto a gente está agora, então a gente está alinhando algumas coisas. Aí a gente fez o primeiro conteúdo que a gente fez foi esse agora, que ele postou há 3 horas. Mas é isso. Mas tem até essa observação. O canal dele, por exemplo, eu conheci ele já tem um tempão. E, bom, um canal relativamente grande, né? 176 mil inscritos. Só que o que aconteceu foi que ele mesmo falou, cara, eu cresci muito em 2020, mais ou menos. O YouTube, no orgânico, praticamente, o YouTube distribuía muito o meu conteúdo, assim, de graça.
tem vídeo dele que bateu 900 mil, quase 1 milhão de visualizações. Só que ele falou, só que eu não faço ideia do que eu fiz para dar certo. E agora o conteúdo caiu bastante, tanto que tem 1.000, 2.000 visualizações mais ou menos. Qual que é o conteúdo que viralizou dele? Não sei. Então, não foi nada demais. Eu até estava dando analisada o que poderia ter sido no conteúdo, mas eu não achei nenhum mistério, nenhum segredo lá dentro, não. Não, mas beleza. E aí era mais porque antigamente tinha essa distribuição gratuita do YouTube frenética, né? E aí agora ele falou, eu não consigo crescer, parou um pouco porque eu não sei o que deu certo. Eu cresci sem saber o que deu certo. Mas o que dá certo a gente já sabe. Vamos ver se ele está fazendo o que tem que ser feito para crescer. E na realidade a ideia não é só crescer, é vender. Olha, inacreditável. Vi um lançamento de um rapaz que bateu 6 em 7, que ele tem 2.000 pessoas no Instagram da especialista. 2.000 pessoas, bateu 6 em 7. Em compensação, eu conheço um outro infoproduto, um outro especialista que tem quase 1 milhão de seguidores, está fazendo ali tudo que manda o figurino, só que tipo, em 2 dias de carrinho aberto, bateu 100 mil. Esse especialista com 2.000 pessoas no Instagram bateu 2.000. YouTube também, pouquíssima gente. Menos de 2.000, se for ver. E esse que tem 1 milhão de seguidores vai bater 6 em 7 agora com 3 dias de carrinho aberto. Indo para 4 dias. Ou seja, quantidade de seguidor, canal gigantesco não é sinônimo de dinheiro no bolso. A gente precisa atrair a pessoa certa que vai passar o cartão para a gente e ponto. O resto é vaidade. Importa o dinheiro. Então, vamos lá. O Enem e o Saci, você vai entender. Eu acho que pode ser mais direto ao ponto em relação às dores e desejos aqui nessa capa, que vai funcionar melhor para a pessoa entrar, né? Acho que 5 coisas para você fazer para você fazer até o Enem. Poderia ser 5 coisas para você passar no Enem, 5 coisas para você ser aprovado no Enem. É muito mais, entra aqui que eu vou te dar o ouro. Estudar... Dá mais uma alinhada ali com Roma, eu acho. Isso, mais com dor e desejo, né? Tem a ver com Roma, eu acho. Eu não acho que vou passar no Enem. O que fazer? Esse é uma boa capa. É uma boa capa. Estudar e passar em 3 meses depende de alguns detalhes. Passar na onde? Tem palavra-chave. Enem é uma palavra-chave. Então, se não vem qualquer pessoa que está querendo estudar para qualquer prova, e essas pessoas não vão comprar de vocês. Como se faz o Enem? Veja essa técnica. Então, é isso, tá? A capa é isso daí. Vamos ver aqui o conteúdo. Aí você chegou todo contente no seu teste de Excel e a primeira pergunta que cai é essa. Eu quero uma lista dos nomes aprovados. Existem 5 coisas que as pessoas podem fazer daqui até o Enem para conseguir trazer a aprovação para casa. A questão é que nenhuma dessas 5 coisas vai acontecer direito se você focar só em uma delas ou se você focar na referência errada sobre uma delas. Eu vou deixar isso mais claro. Vai ser muito normal que você pense em revisar os assuntos que mais caem, assistir as aulas, os aulões, ou fazer um volume de questões muito maior uma vez que o Enem está chegando. Se você focar em qualquer uma dessas coisas de maneira isolada, a sua chance de aprovação vai diminuir muito e eu vou explicar nesse vídeo por que isso vai acontecer. Olha só, o que vai fazer você alcançar a sua aprovação é a sua capacidade de acertar questões no dia do Enem. Só que a sua capacidade de acertar questões, ela só vai aumentar se você trocar tempo para isso acontecer. E aí a primeira coisa que as pessoas pensam, e eu conversei bastante com as pessoas essa semana sobre isso, puxa, eu não sei se o volume de questões que eu fiz até aqui é suficiente para eu acertar um monte de questões do Enem, ou acertar as questões que eu preciso no Enem. Sei lá, eu preciso acertar mais de 150 questões do Enem. E eu tenho dúvidas se eu já fiz o volume de questões que eu preciso ter feito. Então a minha ideia para esses próximos 95 dias, quase 100 dias, é aumentar bastante a quantidade de questões que eu vou fazer. Eu tenho uma preocupação tremenda quando eu ouço alguém dizer isso. Quando eu vejo uma pessoa dizendo que ela está preocupada em aumentar o volume de questões que ela quer, a minha pergunta para ela é, mas você vai só aumentar o volume de questões, não vai aumentar mais nada? É porque eu estava usando como referência um amigo que fez 10.000 questões e eu não estou nem perto disso. Essas referências que a gente ouve dizer o tempo todo, puxa, não sei, fulano fez 10.000 questões no ano, fez 7.000 questões no ano, elas acabam ocupando um espaço de referência que elas não deveriam ter. A pergunta que a gente deveria fazer é, pera lá, todo mundo que fez 7.000 questões passou? Teve gente que fez 7.000 questões, 10.000 questões e não passou? Teve muita gente que não passou. Então a ideia não é só fazer esse volume de questões, a ideia é como você faz esse volume de questões. Teve um amigo que se preparou para residência, uma prova muito difícil, acontece depois da medicina, é mais difícil do que o vestibular em muitos aspectos. E ele foi se preparar para residência e ele ouvia sempre dizer isso também, nossa, tem que fazer um monte de questões da residência para você chegar no dia da prova da residência e conseguir resolver as questões com tranquilidade. E ele começou a fazer muitas questões. Mas ele fez uma coisa, ele definiu um volume de questões que ele devia fazer por dia. Todo dia eu tenho que fazer 100 questões. Ele pegava as questões e começava a resolver. Daquela prova de residência que ele ia passar. Mas ele percebeu que num dia de 100 questões, ele fazia às vezes 20 questões de um mesmo assunto que ele sabia fazer, acertava todas. Chegava no final do dia, ele tinha conseguido completar as 100 questões. Aí, deu um estalo na cabeça dele. Ele falou assim, cara, será que se eu tentar fazer essas questões daqui 2 meses? Não.
Talvez você não passe no Enem este ano se continuar estudando errado. E aí, meu povo, na luta das lágrimas! Um dia normal na vida dos estudantes, todo mundo vivendo sua rotina, cada um correndo atrás do seu sonho, de repente, bum, a data do Enem é definida. Nasce o sentimento de pânico naquele mundo de quem já estava acostumado com o sentimento de tédio e de cansaço. Estamos falando aí só da elite dos sentimentos, né? Dá a impressão de que o tempo encolheu, porque todo mundo começa a pensar, não vai dar tempo, tem um monte de coisa que eu ainda não sei, o Enem já tá aí, não vou conseguir, perdi esse ano. Sem dúvida nenhuma, a divulgação da data do Enem é um disparador de ansiedade, mas dependendo da forma como a gente olha pra essa data, essa ansiedade pode ser controlada. Então faz favor de falar já como é que olha pra esse negócio aí, porque o dia que eu tô olhando é só a ansiedade que tá rolando. Um dia eu tava conversando com um grupo de amigos da medicina, e dentro desse grupo tinha um cara que dentro de 2 dias ia prestar uma prova de acesso à residência. O cara tava meio estranho na conversa, ele não tava participando muito. Aí quando a gente deu uma apertada nele, ele perguntou o que tava acontecendo, ele falou que era esse lance da prova, e um dos caras que já tava na residência falou pra ele, cara, a prova que você vai prestar é pra um hospital que tem um serviço de emergência absurdo. Você não sabe tudo, mas os protocolos mais importantes de emergência você tem que saber. Você tem que chegar lá na prova sabendo isso aí. Pô, mas esse cara também não é camarada, né? Porque agora o cara vai ficar com a cabeça louca, com 2 preocupações pesando na cabeça. Cara, o conteúdo dele é massa, ótimo, top, não tem nada para mudar. É só pôr dinheiro e distribuir para o povo saber que ele existe. Vocês não estão distribuindo ainda, né? Vocês estão começando. Tô certa? Não. Certo. É isso, é isso. Ó, não tem nada, por enquanto, para mexer. Não sei aquele detalhinho lá da capa. O cara tem storytelling, ele usa história, ele faz um negócio que prende atenção, não está dando conteúdo mais o mesmo, tudo tem uma lógica, não está ali só ensinando no quadro como é que faz a parada. Fenomenal, é o tipo de conteúdo, não é à toa que vocês acenderam 7 no semente. Então, vamos lá. Certo. E aí para distribuir, seguir aquela história lá, né? Definir uma meta de investimento para o próximo lançamento e gastar em distribuição 10% mais ou menos desse valor. É tipo isso? 10 aqui, que você de 15 recomendaria? é o que manda a CNA, se não mudou, é de 15 a 20. De Certo. 15 a 20%. Então, é só fazer a distribuição que o pessoal vai começar a saber. Que ele fala muito bem, então é o mais difícil. Sim, Ter um sim. conteúdo bom é a parte mais difícil do lançamento, você acredita? Maneiro, fazia ideia. Vamos lá. Aí, para distribuir no Fórmula, que eu estava vendo lá, era posta, deixa rolando uma semana no gratuito, né? E depois faz o distribuição por uma semana no pago, em todo o conteúdo que postar, e aí é isso. Nesse esquema aí mesmo? Segue o que está ali no SNA, não muda nada. Se está começando, a gente vai fazer o feijãozinho com arroz, como manda a cartilha. Depois, futuramente, aí a gente, quando vocês tiverem já bastante resultado, aí a gente começa a olhar, sabe, detalhe de tráfego. Isso daí, por enquanto, beleza, então. é tranquilo. Beleza, eu vou ver a copy, porque copy de lançamento de semente... Tinha a senha aí, é Doodle senha. Dudu, D-U-D-U-L? D-U-D-O-W. 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 D-U-D-O-W, senha. Senha, tudo junto. Vamos lá. E ele nunca lançou. O som ali em todos. Não, nesse esquema de lançamento, não. Ele falou que uma vez, uns 2 anos atrás, o que ele fez foi falar para a galera no grupo, acho que no YouTube, falou que, pô, então, galera, vou abrir aqui para vocês comprarem, compra aí. E fez um estouro de venda, vendeu pra caramba também. Só que ele falou, não faço ideia o que eu fiz, eu só avisei que ia lançar, não fiz nada, eu tava viajando, eu só abri lá o carrinho e deixei rolar. Mas é porque ele vende no perpétuo, né? Pelo menos até agora ele tava vendendo no perpétuo. E aí foi, acho que na primeira turma. Então foi meio um lançamento, meio não, né? Na realidade, ele tem uma demanda reprimida, viu? Talvez vocês consigam aproveitar melhor a demanda reprimida no interno, mas depois vocês têm que criar mais demanda. Sim. E ali também tem esse lance, a gente estava até vendo essa história de datas, porque, bom, o nosso nicho é muito sazonal, então um mês antes do Enem, dificilmente a pessoa vai comprar tanto quanto, por exemplo, quando acabou o Enem, primeiro mês para você se preparar para o próximo Enem. Pô, foi aí que ele falou que fez esse suposto lançamento, abril, né? Porque não faz sentido vender uma semana no período do Enem, ninguém vai comprar, não faz sentido nenhum nisso. E aí foi isso que ele fez. Ele só avisou, comprou e bateu, assim, faturamento absurdo. Ele falou, mas não faço ideia do que aconteceu, não consigo replicar porque eu não sei o que eu fiz certo e o que eu fiz errado. Era a demanda reprimida com o time certo. Abriu e já era. E ele é bom no conteúdo.
Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Fazer os primeiros testes de som aqui. Dar uma recomendação pra galera. Aumenta o volume ao máximo que vocês vão ter a melhor experiência disso. Então, se o som não estiver legal, não vai ter que, enfim, tem toda essa regra de aproximação pro Enem. Mas o fato é que vocês podem fazer melhor do que vocês fizeram no ano passado ou no ano retrasado, e é isso que a gente vai tentar construir aqui. Eu vou tentar conversar com vocês a respeito do que a gente vive todos os dias aqui no Dudo, como é que a gente trabalha a questão de revisão, o que a gente prioriza nessa revisão para que a gente consiga a maior nota possível no exame. Eu sei que vai ter muita gente preocupada com matemática, por exemplo. Puxa, eu não sei fazer conta tão rápido, eu ainda não sei todos os assuntos de matemática, natureza... Ele não começou ainda, né? Não começou ainda, ou já? Não, não. Mas o script ficou meio embolado, assim, ele não seguiu muito um script muito detalhado, como até mesmo como segue lá o fórmula. A gente seguiu, estruturou ali, mas foi indo meio no feeling. Ele falou, cara, vou fluir aqui, vamos ver no que dá. Isso daí então, não ficou muito alinhado, não, admito. Tá, isso é irreplicável, tá, gente? Se der certo, a gente não consegue replicar. E se der errado, a gente não entende, a gente sabe que deu errado porque não seguiu a estrutura. Então, o meu conselho para o interno, gravar. Faz o script, grava, pelo menos vocês têm controle. Essa variável aqui a gente precisa mexer. Vai lá, grava de novo, mexe aquele pedacinho. Deu bom, opa, acertamos o pé na cópia aqui do CPL1. Vocês têm controle da situação para poder escalar, né? Certo. Exatamente. Isso não é o mais importante do Enem, e eu vou tentar deixar isso bem claro nesse nosso bate-papo de hoje. O conhecimento é só uma parte do que a gente vai precisar para ter um bom desempenho no Enem. Existe um monte de outras coisas envolvidas que a gente consegue colocar dentro da nossa preparação, esses 73 dias, que podem ajudar muito a subir a nossa nota. Então, se a gente conseguir não manter o foco em coisas que só tornam a gente mais ansioso, mas em coisas que a gente consegue treinar no dia a dia, o Enem se torna uma prova muito mais acessível e a gente passa a construir uma preparação que pode trazer resultados muito mais claros. Falando sobre essa ideia de resultados, eu quero discutir com vocês uma meta que para alguns vai ser fácil, para alguns que já estão muito próximos dessa meta vão conseguir atingir, outros estão mais distantes, mas independente da distância que você está ou não dessa meta, tenta colocar na sua cabeça que alguns comportamentos podem colocar você mais próximo dela ou para cima dela. E essa meta, que é uma meta que eu gosto bastante, principalmente porque foi uma meta que eu atingi o ano passado, é a meta de 150 acertos no Enem. Essa meta, para alguns, é muito difícil, porque se a pessoa de repente fez o Enem no passado... Ele tá fazendo uma live, assim, ele não tá fazendo um lançamento, e deu certo porque tinha demanda, porque ele é muito bom no conteúdo, porque as pessoas, quando tem um conteúdo bom e tem prova, as pessoas perdoam, mas não é porque ele seguiu fórmula, não. Se ele seguir, ele pode vender muito mais. Muito mais. Total. Passado e acertou 90 questões, ela pode imaginar, puxa, eu teria que acertar uma quantidade absurda, mas eu não consigo me animar com essa meta. E outras pessoas que estão até mais próximas também podem ter razões para não se animar. E aí, quais são algumas das razões que as pessoas podem ter? Eu não sei se vai dar tempo. Isso é uma coisa que começa a comer o juízo de muita gente que vai testar o Enem agora. A gente fala, poxa, tem 73 dias, não dá pra fazer mais nada, acabou. Não tem condições de desenvolver absolutamente nada em 73 dias. A gente precisa tirar isso da cabeça, mas isso não se tira só falando assim, não, dá pra fazer muita coisa. A pergunta é, o que dá pra fazer? E isso que dá pra fazer? Como é que eu consigo aplicar no meu dia a dia para que isso seja consistente e traga resultados? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é muito comum que as pessoas cheguem a essa etapa da jornada já meio cansadas, com energia já esgotada em alguns aspectos, porque numa jornada de 200 dias de preparação, de 180, 150 dias de preparação, quando a gente vai percorrer os últimos 70 dias, talvez falte perna, talvez falte prazer para sentar e fazer questão, talvez falte olho para ler tanta coisa, talvez falte cabeça para tentar absorver e tentar assimilar tanta coisa que precisa nesse período de preparação. O que a gente tem que pensar em relação a cansaço e falta de energia é que nesses 73 dias, a rotina de descanso tem que ser mais intensa do que ela foi em todo o período de preparação até agora. E descanso não significa necessariamente só ficar sem fazer nada. Significa optar por atividades que distraem você ou que levem você para outros aspectos da vida que não só o estudo. Então, o cansaço a gente resolve. Ele está contando história, ele tá ensinando conteúdo antes de mostrar a prova, porque lançamento, venda primeiro emocional, depois racional. Ele inverteu, ele está já falando do conteúdo. Se ele entra com a prova, essa parada toda, se mexe no emocional da pessoa e aí ela está preparadinha para ouvir o racional e comprar. Então, que minuto que começa aqui, você sabe a história? A história, não faço ideia, cara. Porque ficou bem embolado. Teve uma parte que ele estava contando a história, só que aí, durante a história, ele botou um pouco de conteúdo também, que eu acho que fez até sentido na história, mas eu não... Mas ficou meio confuso mesmo. De acordo com aquele script lá. Isso não é ruim, do ponto de vista que se tivesse sido certo, o resultado seria muito melhor. Quer dizer que tenho que melhorar para alcançar muito mais resultado. Mas é ruim do ponto de vista de deixar dinheiro na mesa. Por causa disso. Sim. Mas... E prova? Vocês chegaram a colocar prova nesse lançamento? Não. Zero de prova. Caraca! Então, vamos lá. Vamos lá. Tem só uma pergunta também. Ali na live, o tema da live foi 150 questões em 73 dias, né?
porque, obviamente, faltavam 73 dias. Não, mas não necessariamente essa é a nossa Roma, porque a nossa Roma não é em 73 dias. A nossa Roma, até então, ajuda vestibulandos a acertarem 150 questões no Enem. Só que como o raciocínio para a gente botar esse tema até foi esse. Como é uma objeção gritante para a pessoa, que, pô, beleza, 150 questões no Enem, legal, mas faltam 70 dias. Então a gente já botou essa quebra de objeção, né, afirmando que em 73 dias é possível. Então a gente não só botou a nossa Roma, só que meio que personalizado. Não faço ideia se foi certo ou não, mas foi que eu vi que fez sentido ali na hora, pelo menos na minha cabeça fez sentido. Eu acho que quando tem uma objeção muito gritante, um elefante branco na sala que não dá para ignorar, você tem que, o quanto Exatamente. antes, anunciar que você vai lidar com essa objeção. Então, por mim, tudo bem, só que vocês não seguiram nada. Vocês não usaram a mesma Roma que vocês definiram, não seguiram o script, não fizeram depoimento, não fizeram história, e mesmo assim ainda vendeu bem. Por isso que eu falo. O povo não acredita em mim. Conteúdo é o poder. Se você tem conteúdo alinhado, você faz dinheiro. É lógico. Com todo o resto alinhado, você vai fazer muito mais, né? Mas, seguir o script ao pé da letra, o primeiro ponto. Minha segunda recomendação, fazer CPLs gravado, ou interno, gravado. 3, não esquecer de depoimento. Não esquecer dos depoimentos. No pé da letra, dentro da estrutura, né? Que o Fórmula ensina. Cabeça dele. Se o cara já achava que não sabia as coisas, estava preocupado com isso, agora soma mais ainda esse lance dos protocolos de óbvio, com descanso. Mas descanso não necessariamente é não fazer nada. Isso é um ponto importante. Outra coisa que afasta as pessoas nesses 73 dias dos objetivos que elas podem alcançar, e talvez elas passem por isso. É a ideia de que ela já tem um plano pronto e que ela não pode mudar. Puxa, Qual é o conteúdo dele para valer mesmo? A explicação que ele dá ou o momento aí que ele bota, mais ou menos? A grande descoberta, assim, qual que é... Se você conseguir me explicar, vai ser talvez até melhor. Qual que é a grande descoberta que ele teve que faz com que as pessoas consigam passar no Enem? Qual é a lógica? Por que ele consegue fazer isso? Então, o que a gente vende, na verdade, não é um curso, é uma plataforma de acesso, né? O Doodle, que é esse produto que ele vende, até o nome da empresa e tudo mais, é uma plataforma que tem todas as questões do Enem, dos Enems anteriores catalogadas nas suas respectivas, não só matérias, mas também categorias lá. E aí ele é uma plataforma que vai selecionando, é um algoritmo que vai te selecionando as questões para você fazer, e ao longo desse processo ele vai entendendo aonde que você tem mais dificuldade. Então, por exemplo, aí é realmente um algoritmo, da mesma forma que, por exemplo, um algoritmo de rede social sabe mais ou menos qual é o conteúdo que você tem interesse, por isso que ele te manda conteúdo relacionado. O Doodle faz a mesma coisa com as questões do Enem. Então, se eu tenho dificuldade na competência 2, por exemplo, ele vai me mandando essa competência com mais frequência para eu resolver essas questões. E qual que é essa big idea? É que o estudo não é relacionado a sentar, estudar pra caramba e aí uma hora eu vou lá fazer a prova. Não, é um estudo por questões. Só que também não é qualquer questão. Não adianta eu pegar várias questões de prova antiga e só ir fazendo. É uma questão com ordem. Então, a grande descoberta é o quê? É muito mais eficiente você entender quais são os seus pontos cegos através de um estudo por questões. Estudando por questões, você primeiro estuda a questão e depois você vai estudar conteúdo, do que você sentar, ver 10 horas de aula, para ir depois de um mês você fazer conteúdo. Não sei se dá para explicar mais ou menos. Por que isso é o jeito mais fácil, mais eficiente? Porque você vai estudar aquilo que você realmente tem dificuldade, não ver uma aula generalizada sobre tudo, e sendo que você já estudou muito daquilo dali. E você já sabe aquilo ali. E o outro ponto é porque...
Pode falar. Pode falar você, pode falar. E o outro E o ponto é? outro ponto é porque é que o Doodle também seleciona relacionado ao que mais cai no Enem. Então, por exemplo, eu não sei logaritmo, vou estudar logaritmo. Tá, mas caiu uma questão só de logaritmo na prova, por que eu vou gastar um mês inteiro para aprender logaritmo? É uma parada difícil. Para acertar uma questão, talvez, não faz muito mais sentido eu gastar mais tempo estudando as competências que mais caem no Enem, que são, aí o Doodle vai te enviando de acordo com essa história. Então, é um estudo muito mais personalizado e otimizado para você, do que botar todo mundo dentro da sala e falar, lê isso aí e fé. E quem Não sei se deu para que ficar muito claro. deu? Agora, quem que inventou o Doodle? Ele? Ele mesmo. Ele. Tá. E a história dele tá desenhada para ele falar como é que ele descobriu isso? Foi ele é o Avatar transformado? Como é que ele descobriu isso? Sim. Então, aí é que entra numa história que ele tinha me explicado, mas não foi a história que a gente botou até nessa live daí, que eu acho que faz muito mais sentido. Que foi quando ele era mais novo, ele trabalhava numa escola, e a escola que ele trabalhava ficou com a pior nota dos vestibulares da rede daquela escola. E aí os superiores, né, da rede foram lá e quebraram o pau, né? Falam, pô, que história é essa? Por que vocês estão com a pior nota? E aí o que ele fez foi, pegou todas as questões daquele simulado, botou no Excel, o Duda é todo feito dentro do Excel, botou tudo no Excel e foi vendo quais eram os pontos que a grande maioria tinha dificuldade. Ele falou, cara, a grande maioria das pessoas não estão com dificuldade, por exemplo, em matemática, com dificuldade de interpretação. E aí, através desse mecanismo, a escola começou a trabalhar com os alunos aquilo dali que essa plataforma que ele tinha elaborado estava mostrando, que eram os pontos de dificuldade. E aí, no próximo simulado que eles fizeram, a escola foi a primeira de toda a rede. E aí eles foram lá de novo e falaram, tá, o que aconteceu? Porque vocês eram o último na última prova, agora vocês estão o primeiro, que alguma coisa aconteceu aqui. E aí ele mostrou lá toda a plataforma que ele tinha montado, e ele falou, cara, a gente fez isso aqui, a gente viu que a dificuldade dele estava nesse ponto daqui. E aí a gente trabalhou mais esse ponto daqui. E aí E, foi ali e tal. E aí ao longo disso ele foi desenvolvendo essa história. agora entendi. É essa história que vocês têm que contar, pelo amor de Deus, não conta outra. Essa história. Total. E qual é a lógica? A lógica é que é, você precisa encontrar, você precisa saber quais são as questões que mais caem, você entender quais são as questões que mais caem, que eu não sei se elas se repetem ou se muda muito de um Enem para o Sim. outro. Elas se repetem. Não, costuma se repetir. Ok, então a ideia é, pô, eu descobri que quando comecei a planilhar lá, que as questões se repetiam. Comecei a ver dos anos anteriores, as questões se repetiam. E que a maior parte e aí a gente começou a filtrar qual era a maior dúvida daqueles alunos. E eles começaram a estudar aquilo que mais caía e que eles mais tinham dúvida, para não perder tempo, como você falou, com o algoritmo, que é muito complexo e que, se a gente for olhar no histórico, só cai uma ou duas questões. E aí a gente otimizou o tempo e, esse é o conteúdo de vocês. E aí dá exemplos e tal, e oferecer, tipo, é a grande descoberta, que faz sentido. É igual a Gabi Mello, já ouviu falar da Gabi Mello, que é faixa marrom terceiro grau? Não conheço. Ela ensina a pessoal passar na Polícia Federal, na prova da Polícia da PF. E qual que é a lógica dela? Por que ela consegue aprovar tanta gente? Porque ela tomou, sei lá, 30 bombas, um negócio assim. E aí ela também foi mapear para entender, porque ela queria passar, né? E aí ela pegou todas as provas que ela tentou passar, e ela mapeou e ela entendeu uma coisa, que só 10% de tudo que ela estudava caía na prova. E a prova era sempre muito parecida uma com a outra. E que se ela entendesse qual Exatamente. eram os 10% que ela tinha que estudar, ela eliminava o resto e focava naquilo, e ela passou. Ela ensinou para outra pessoa, passou, e ela tem um monte de depoimento de gente que passa, que passa, que passa, que passa. Aí, pô, o conteúdo dela é esse no CPL1. Faz total sentido. Aí, na aula 2, eu vou explicar como é que você faz para colocar isso aqui em prática, explicando a lógica dos 3 pilares que sustentam esse método. Aí, aula 2, esse método ele funciona por causa do pilar 1. O pilar 1 é você... Aí tem que desenvolver a lógica do pilar 1, lógica do pilar 2, lógica do pilar 3. Ah, faz muito sentido. Agora,
Mas como é que eu coloco isso dentro, no dia da prova, para valer? Isso que eu vou falar na aula 3. Na aula 3 você tira as dúvidas do pessoal lá em quebra de objeção. Tira dúvida, não. Faz a quebra de objeção e fala, agora sim, vou te mostrar como é que os meus alunos fazem para colocar isso tudo que você viu aqui na prática. Olha só, na plataforma Moodle, o que acontece? Nessa área aqui, ó, aí você vai mostrando os entregáveis como solução para a vida do cara ou da menina. Perfeito. Entendeu? Dá para estruturar assim. Perfeito. E o que vocês colocaram de conteúdo aqui no Semente? Então, foi algo relacionado aos microdados que o Enem disponibiliza, relacionado à quantidade de acertos e a TRI, porque não é só acerto. Tipo, eu acertei 150 questões, você pode ter acertado 150 questões, só que a sua nota pode ter sido maior do que a minha. Por quê? Por causa da coerência dos acertos. Então, o que ele levantou lá nos microdados foi que teve pessoas que acertaram 140 questões e tiveram nota maior do que quem tirou, por exemplo, 150 questões. Por quê? Porque a coerência importa. Então, você não deve focar nas questões difíceis, porque isso perde coerência. Você deve focar nas questões fáceis, que aí você ganha coerência e, com isso, sua nota sobe também. Então, ali, a gente até falou também um ponto que não importa só você acertar 150 questões, você tem que ser coerente. E, às vezes, você pode até acertar menos e tirar uma nota maior, desde que a sua coerência continue boa. Né? E aí ele até levantou e falou, cara, enfim, foi um conteúdo mais voltado por aí tem alguns gráficos ali que ele trouxe, até que o Enem mesmo disponibiliza, dentro desses microdados e tudo mais. E aí, isso daí, inclusive, é um dos outros motivos do porquê do Dudu funcionar, porque ele tem o algoritmo ele funciona justamente com isso, com as questões mais fáceis. Você vai fazendo mais questões fáceis do que difícil, porque aí você chega lá na prova e você acerta muito mais questão fácil do que difícil, e a sua coerência fica maior. Meu, isso é fantástico. Tem a ver com a lógica do porquê funciona, e é tudo que eu quero no CPL1. Tipo, a grande descoberta, legal, gostei. Eu acho que é isso daí, o conteúdo tá legal. Vocês erraram o pé na introdução, na história e na estrutura, porque o conteúdo, pelo que você está me falando, ele não está ensinando a fazer. Isso é muito bom. Sim. Então, conteúdo, beleza, só agora a gente vai dividir entre CPL1 e CPL2, né? Uma oportunidade maior ainda é que existe uma forma de você encontrar os microdados que tem a ver com isso que você escolheu. Talvez dá para colocar isso no CPL2 e a grande descoberta ali no CPL1. Certo. Aí você ali o enredo que a gente tinha usado mais ou menos era do jeito errado, jeito certo, mais ou menos. Quando o jeito errado seria, por exemplo, você estudar, tipo, sentar, estudar horas, ler, e depois de um mês fazer questão para fixar, né? Isso daí seria o jeito errado. O jeito certo é você primeiro fazer as questões e depois estudar aquilo que você teve, aquilo que não fechou conexão. Quando você lê uma questão e você, putz, não, eu acertei, mas eu acertei com dúvida. No quê? E aí você vai lá e estuda o no quê. Só que aí o porquê que então, a grande solução seria, então vou pegar as provas antigas e vou sentar e vou estudar pra caramba por elas. Não necessariamente. Por quê? Porque ela não está organizada de acordo com a TRI, que é então a coerência dos seus acertos, ela não está organizada. E outro ponto, você não vai saber quais são os conteúdos que mais caem nela, porque você vai estar fazendo questões aleatórias. Por isso que não daria para você, por exemplo, fazer isso sem o nosso produto, porque senão a gente entrega, a pessoa sai e fala, legal, vou só fazer isso. Mas realmente não dá, realmente é bem difícil, né, você estudar por isso. Então seria o jeito errado e o jeito certo, e aí... E esse pessoal está tentando... como que eu falo o seu nome? Sanjay. Sanjay ou Sanjay, tanto faz. Sanjay, como o pessoal te chamava na escola? Brincadeira. Vamos lá. Estou enchendo o saco. Mas é assim mesmo. Mas me chamava assim mesmo. Quer dizer, às vezes tinha cada apelido, né, que a gente leva, mas no geral é isso aí. Muito da hora. Você já rodou pesquisa para esse público para saber se eles estão tentando fazer ou se eles estão vindo direto com vocês?
Tentando fazer o quê? Questão, assim, aleatória ou... Tentando estudar para a prova. Eles estão tentando estudar para a prova? Eles já tomaram alguma nota baixa? Como que é? Ou não? Eles estão vindo Certo. primeiro com vocês? Então, na pesquisa que a gente fez lá no Forms até, e em outras que a gente tinha levantado, a maioria já fez o Enem, então a maioria até já fez o Enem mais de uma vez, e naturalmente não passaram, senão não estariam fazendo de novo, né? E aí... E aí a maioria teve muito, porque o jeito errado estaria muito ligado, por exemplo, a cursinho, né? A gente não quer botar um inimigo em comum sendo cursinho, porque eu acho que faz muito sentido, até se você for, pode ser até o mercado, você pegar a galera que faz cursinho e usar o Doodle, não é concorrente direto, uma coisa completamente diferente da outra. E eu, quando usei o Doodle, eu inclusive usei essa plataforma, né, quando eu era mais novo. Eu usei o Doodle e fazia um curso online. Então, assim, não me atrapalhava. Na verdade, me ajudava. Porque eu primeiro fazia o Doodle e depois eu ia lá fazer o cursinho, já com as dúvidas que eu tinha relacionado àquilo dali. Enfim, então, muita gente estuda sozinho ou estuda justamente por cursinho. E eles precisam... Só que eles veem o quê? Uma das maiores dores. Cara, eu não vou dar conta. É muita matéria, eu não faço ideia. Nem se eu estudar... Foi até o que eu mesmo pensei na época. Eu falei, cara, nem se eu estudar 2 anos seguidos, todo dia, 10 horas por dia, eu vou conseguir dar conta de botar a matéria em dia. Não vai rolar. Então, mas você não precisa botar a matéria em dia. Você só precisa ser aprovado. Entendi. Você precisa acertar as questões. O arquétipo, no seu caso, os 2 arquétipos dão certo. Oportunidade amplificada, é uma grande descoberta, uma descoberta que faz mais sentido ainda. E jeito errado, jeito certo também dá, porque eles já estão tentando fazer. E aí essa grande descoberta vem para justificar por que é um erro e por que desse jeito funciona. Então, tem que estar claro aí, né, qual que é a grande descoberta, que é isso que a gente tinha conversado, para justificar os erros e para justificar os acertos, o jeito certo, né? Então, beleza. Você vai usar a história que você contou aqui para mim. Você acha que faz mais sentido usar algum dos arquétipos ou testa e vendo o que dá? Não, faz o jeito errado, o jeito certo. Qualquer um vai dar certo. O jeito errado, o jeito certo. No seu caso, vai funcionar. Porque eles estão tentando fazer. Beleza, então. Certo. E vocês estão com um belo de um produto na mão, viu? Tem um cara que... Não, pode falar aí. Tem um rapaz que ele é faixa preta já. Eu estou tentando lembrar o nome dele. Na outra análise eu falei dele também. E eu não lembro. É Bruno Werneck, acho que é. Bruno Werneck, vamos ver se é. Ele ensina o pessoal a passar no vestibular. E a copy dele é bem legal, viu? Bruno... Professor Bruno Werneck. É esse aqui, ó. É ele mesmo. E a copy dele, do lançamento dele, eu não sei se está aberta, eu não sei se você consegue assistir, mas se inscreve no lançamento dele. A copy dele é muito boa e ele ensina a molecada a passar no vestibular, sabe? Então, massa. Eu acho que vai ser... Uma boa referência. Uma boa referência para vocês, Bruno. Vou pôr aqui o link do canal dele. E te perguntar, a gente está com uma... Não sei se vou te atropelar, pode perguntar ou... Pode falar. Tranquilo. A gente está com uma certa... Ficou uma certa dúvida até sobre Roma, em alguns aspectos, porque, pronto, nessa Roma que a gente tem, ajuda vestibulandos a acertarem 150 questões no Enem sem se matar de estudar. Praticamente isso daí. Só que o que acontece? A gente antes era ou 150 questões no Enem ou 800 pontos no Enem. 150 questões dá mais ou menos 800 pontos, então as duas acho que funcionariam muito bem. Só que qual que é o problema que a gente viu? Talvez 150 pontos, 150 acertos,
não sei se todo mundo vai querer, porque, por exemplo, com 800 pontos, com 150 acertos, você passa para qualquer universidade pública. Isso daí é praticamente qualquer universidade pública, principalmente se for prestar medicina, né, direito, que são cursos mais concorridos, que a nota de corte é mais alta. Mas às vezes eu quero prestar, sei lá, nutrição. Cara, claro que eu vou passar com 150 pontos, eu passo com 150 acertos, eu passo em nutrição. Só que talvez a pessoa que queira fazer nutrição, ela não precisa de 150 acertos. Então, ela não sei se ela vai querer necessariamente essa Roma. O que ela, no final das contas, quer é a aprovação. Só que o que me deixa até meio... Não sei se a aprovação é genérico demais. Eu acho que, 150 questões acertadas, é Eu acho muito, que é mais. muito objetivo. Eu acho que você tem que deixar o É específico muito mais aí. mensurável. E eu iria rolar um questionário lá para o pessoal responder o que eles preferem. Ser aprovado, né, tipo, acertar 150 questões, acertar 80 pontos, ser aprovado no Enem. Deixa eles falarem. Embora, se ser aprovado no Enem ganhe, eu gosto mais da Roma específica. Eu não acho que é um problema, não. Eu também. De jeito nenhum. Deixa assim mesmo. Às vezes nem precisa. Roda a pesquisa mas por aí... desencargo, mas... Beleza. Mas aí algumas pessoas, por exemplo, que usem o Doodle, eu quero passar a nutrição. Aí eu vou, uso o Doodle e passo em nutrição, fico super feliz. Eu não necessariamente vou servir como depoimento, por exemplo, depois. Por quê? Porque eu não acertei 150 questões. Mas eu fui aprovado, mas eu não acertei 150 questões. Mas você coleta o depoimento dela falando que foi aprovada. No final das contas, o desejo dela é ser aprovada. A gente está falando do desejo dela de forma específica, com 150 questões. E depois que você rodar a pesquisa também, a gente vai entender, né? Eu não acho que seja a grande questão, não, mas é só uma certa dúvida aí. Eu manteria 150 questões, iria rodar a pesquisa só para confirmar o que eu acho, embora... Enfim, e depois eu ia coletar o depoimento dessa galera que não fez 150 pontos, mas que passou, fui aprovado no Enem. Que não é ruim também esse depoimento. Não é a Roma, mas é uma parte importante da Roma. Certo. 80 pontos é super plausível. Como é que você treina isso? Você vai treinar dentro dessa plataforma de redação. A gente tem alunos que já estão acima, estão conseguindo fazer 980 pontos na redação do Enem sistematicamente, porque treinam e usam todos os dias. E aí você vai ter o suporte com os mentores. É uma novidade desse ano. Galera que já usou o Doodle, foi aprovada, que já está conseguindo viver a vida que eles tinham um sonho lá atrás e que voltaram para dentro do Doodle para ajudar a gente a construir a aprovação de mais um monte de gente. Os mentores, todo mundo que usa o Doodle conversa com a galera, que bate papo com os mentores, não perceber. Eles não são pessoas de aconselhamento. Os mentores têm acesso aos dados de vocês. Quando você está indo para um caminho que não é adequado, quando você está indo para um caminho que a gente sabe que não vai dar resultado, o mentor consegue ver seus dados e dizer, olha, volta para cá, faz um pouco mais isso, a sua revisão não está legal, fecha a comunicação com a questão, usa melhor a plataforma de comentários, faz mais redação, você sente que a sua redação não está bem afinada. Então os mentores, eles, além de entender toda a parte emocional da preparação, saber como funciona a reta final, eles têm um potencial técnico absurdo, porque eles passaram por tudo isso que vocês estão passando agora. Então, o que resta saber agora é quanto é que custa o Doodle. O Doodle custa R$999. Todo mundo sabe quanto ele custa, todo mundo fala sobre isso. E o interessante, R$999 não dá nem a mensalidade de um cursinho. Quem vai fazer cursinho? Se dá para parcelar em 12 vezes? Dá. Eu iria colocar o valor parcelado. Primeiro, 12 vezes. Porque aí, o que a gente fez foi que aí ele custa realmente R$999, só que como agora estão faltando menos tempo, a gente botou a metade do preço, entende? Então aí a gente foi mais tipo de alavancagem mesmo, botar o valor que ele é, porque eu acho que também a gente vai acabar tendo que enfrentar com isso, não sei necessariamente como ainda, mas não sei se uma pessoa que vai comprar em janeiro vai estar disposta a pagar o mesmo que uma pessoa for comprar, sei lá, 2 meses, 1 mês antes, né, do Enem chegar. Eu acho que talvez vá ter que compensar, por mais que o entregável seja o mesmo, tem um fator tempo nessa história que eu acho que pode acabar interferindo no preço. Não sei, não tenho certeza muito bem sobre isso ainda também não. Entendi. Porque, entendi. Vocês deram desconto que estava próximo, né? Falta 70 dias para o Enem. Eu mesmo, não sei se eu pagaria, senão dá a sensação que eu comprando agora eu vou estar perdendo alguma coisa, né? Porque... vou ter tempo para estudar, né? Entendi. Então, mas sem ser se não fosse em cima da hora, talvez não precisasse dar desconto, não. Não, exatamente. Aí, passando o Enem, fazendo o lançamento normal até, sei lá, até o final do ano, vai ser o preço cheio, sem desconto mesmo. Na teoria, pelo menos, é assim que está programado.
Ok, eu também concordo com desse jeito. Cursinho daqui até o Enem, vai pagar uns 3 meses de cursinho, ele daria 3 vezes isso para assistir aula, para ficar preso dentro de uma sala de aula, fechado no universo, talvez nem traga resultado e vai gastar esses 3 meses. Se considerar que a pessoa já gastou antes, só pode chegar a gastar 18 mil reais, 20 mil reais em cursinho. O Dudo custa 999 e só. Mas isso no começo do ano. Hoje, aqui na live, vocês vão ter um desconto e um plano de pagamento para fazer esse pagamento em até 3 vezes sem juros no cartão. Vocês podem, eu vou mostrar o link para vocês. Quem não tem o cadastro, é só colocar o e-mail, já vai cair direto na loja, vai clicar em pagar. E essa promoção de sem juros só vai valer para hoje e amanhã. E amanhã o valor também vai subir. Então vai sair a promoção, não vou poder manter isso sem juros, e o valor também vai ser maior do que vai ser agora. Tá? O valor vai cair de 999 para 497. Se você chegou comigo até aqui na live, você vai receber esse desconto, porque eu quero muito que você venha para a plataforma e na próxima semana a gente já começa a trabalhar firme. Tudo que você tem para fazer para conseguir seu resultado. Então, a gente conversou com a equipe financeira, decidiu que esse era um valor que a gente podia oferecer. É um dos menores valores que a gente ofereceu no Dudu até hoje. Praticamente nunca o Dudu foi assinado por esse valor. Então, vale a pena demais. E ainda podendo parcelar em 3 vezes sem juros, é a grande chance que tem aí. Tá? Só para ter uma ideia, esse plano dos simulados vai entrar junto com a plataforma. E só os simulados foram vendidos ano passado por R$297. Você vai ganhar esse plano dos simulados, vai ganhar o roteiro, vai ganhar a plataforma de geração, vai ganhar a mentoria que não tinha ano passado. Tudo isso por R$497. No chat aí já vai entrar para vocês o link de compra para quem quiser entrar. E, enquanto isso, eu quero dizer que eu sempre enxergo 3 tipos de alunos e eu quero saber qual é o tipo de aluno que você se encaixa aqui. Primeiro, existe um grupo de aluno que vai colocar em prática tudo que a gente discutiu aqui nessa live e que esse ano vai ser o último ano de preparação dele no Enem. Ele vai olhar para tudo que a gente conversou, vai sacar que tem muita coisa que faz sentido e que era difícil colocar em prática porque não tinha uma plataforma com algoritmo, não tinha como organizar as questões dessa maneira, não tinha como otimizar esse processo, mas que agora, com a ajuda do Dudu, vai ser possível colocar isso em prática em 73 dias vai dar resultado. Existe um grande grupo de pessoas assim. Mas também tem uma galera que vai olhar para agora e falar assim, cara, não vou conseguir ensinar, mas eu vou usar isso, eu vou colocar em prática. Mesmo que eu não tenha a plataforma, eu quero colocar em prática. Essas pessoas normalmente vêm conversar com a gente, elas entram no sistema, elas perguntam como faz, a gente sempre atende todo mundo, a gente conversa com todo mundo. E essa pessoa também, a gente torce muito para que dê certo, a gente torce para que a pessoa consiga, a gente quer que a pessoa realmente consiga. E aí tem o terceiro grupo. Esse é o grupo mais triste, que não vai colocar em prática. Eles vão olhar para tudo que foi Tem que fazer um tsunami, colocar um bônus para os primeiros 5 inscritos, um outro bônus para os 10 primeiros, um outro bônus para quem comprar até 9 horas da manhã, um bônus para o primeiro dia. Eu não necessariamente iria dar desconto. Certo. Porque sem desconto você tem poder de negociação, você consegue correr atrás do pessoal, liberar o bônus de novo, alguma coisa para o cara fechar. Agora, se você der desconto, é um dia só e acabou. Beleza. Para os 5 primeiros inscritos, para os 10 primeiros, outro para quem comprar até as 9 horas. E aí, antes, a ancoragem disso daqui, né? Bônus para os 5 primeiros, dependendo do bônus, né? O que você acha que daria para dar de bônus aqui para essa galera? Só para dar um exemplo de ancoragem. Não sei, talvez tipo consultoria de organização ali para o estudo. Não tenho muita certeza do que poderia ser. Poderia ser uma consultoria, né? Talvez. Aí, eu só quero que você faça ancoragem, uma ancoragem que seja de verdade, sabe? Tipo, olha, hoje, se você entrar no meu Instagram e for ver quanto é que eu cobro por uma consultoria, você vai ver lá X mil reais por uma consultoria. Eu não cobro menos que isso. E hoje eu nem consigo mais pegar consultoria porque eu estou mesmo com a minha agenda lotada. Eu não tenho mais vaga para daqui Total. 6 meses. Mas aqui comigo, eu deixei um espaço vazio na minha agenda para os 5 primeiros, e esses 5 primeiros vão ganhar de graça, tá? Eles vão ver valor. Senão fica aquela coisa assim, eu poderia facilmente cobrar tantos mil reais para a minha consultoria. Tá, mas pode falar o que você quiser, mas quem é que vai pagar? De onde você tirou esse número? A ancoragem, nem que você tem que fazer uma conta aqui junto com você, para você entender quanto que vale esse bônus dos 10 primeiros. Se eu fosse cobrar para isso daqui, eu iria colocar na ponta do lápis quanto que é a minha hora de trabalho, sabe? Umas coisas assim. Então, fazer uma ancoragem. E aí real. usar essa ancoragem relacionada ao bônus, né? Isso daí para valorizar ali o bônus em si. Todos os bônus, Eu vou falar de bônus, eu tenho que falar do bônus e quanto que custaria aquilo. Depois eu faço uma conta para a pessoa entender. Vou fazer uma conta aqui para somar. Vamos ver quanto que está dando só de bônus.
tanto desse, mais tantos mil Beleza. desse. Só de bônus está dando X mil reais. Eu Uhum. nem estou contando as atualizações que eu vou fazer dentro da plataforma, piriri pororó. Então, Beleza. você vai fazendo a Porque é pessoa. uma ancoragem ali até que a gente tinha usado relacionada ao preço do cursinho, que costuma ser uma mensalidade aí de R$ 1.000. E realmente é. Se a gente for ver curso pré-vestibular, né, principalmente presencial, é R$ 1.000 aí por mês. Só que são 12 meses, então são R$ 12.000 aí para você ter isso. E no Dudo é, pô, R$ 1.000. Então, de certa forma, sai até. Isso foi Sem legal. contar que se a gente fosse ver E sem contar que se fosse, por exemplo, ver qual é o benefício disso, muita gente, a maioria do público, na verdade, quer passar para medicina. A mensalidade de medicina, da faculdade de medicina atualmente, que eu estava vendo, é R$ 10.200 por mês. Ou seja, se você passar no Enem para uma faculdade pública de medicina, você vai estar economizando 10 mil por mês durante 6 anos, entendeu? Então, Isso aí é legal, isso é legal. matematicamente falando, né? Senão, pô, Baita de uma haja economia, né? fôlego. Então eu acho Fôlego. que isso daí é legal, faz isso, mantém aquela do cursinho, só coloca nos bônus também e faz a soma geral para a pessoa enxergar o montante que ela está tendo de oportunidade ali. E o resto vai Nossa. acontecer. Vamos ver aqui. Que não vou avançar. Eu não quero que as pessoas pensem que é a coisa mais fácil do mundo fazer esse tempo. O que eu quero que as pessoas pensem não é o mais fácil do mundo, por isso não é todo mundo que faz, mas quando a gente faz, dá resultado. É isso. Quando eu faço, resolve a minha aprovação, quando eu faço, eu consigo trazer essa aprovação para casa. E esse terceiro grupo, quando ele não coloca em prática, ele meio que se coloca dentro de um caminho que a gente já sabe, por dados estatísticos que não funcionam, e que acaba não trazendo o resultado que essa pessoa espera, e nem o resultado que faz justiça, né, o esforço que a pessoa fez. Então eu espero que a gente tenha aqui um monte de gente do tipo 1, se não der, uma galera do tipo 2, mas que não tenha nenhum do tipo 3, tá bom? Eu vou pegar aqui. O link vai aparecer aí na conversa aqui para vocês. Deixa eu até fixar ele aqui já no topo, que fica mais fácil para vocês olharem. Que daí abre o carrinho o semente ele já abre Na live. na live, mas no interno. Sim. E aí, no interno também, você vai deixar no CPL3, você já vai liberar o preço, bônus, pitch completo. Certo. Fazer. Mas o carrinho não abre no CPL3 não, né? Não, completo, sem abrir carrinho. Perfeito. Aí você vai rodar remarketing, vai fazer muita gente assistir o CPL3, e aí no sábado você não vai deixar esse povo vagando, nem no domingo. Você vai fazer uma live no sábado, uma live no domingo, quase que com um repeat, um CPL3 ao vivo ali, quebrando objeção, falando dos bônus, falando que segunda-feira a festa começa, né? Beleza. Quebrando objeções. Que legal. Eu costumo não errar quando eu estou com essa boa impressão do produto. Que bom, espero. Mas eu particularmente, cara, eu usei o produto e para mim foi assim um divisor de água na minha vida. Naquela época lá, eu era horrível em vestibular, tirei a maior nota daqui até dos cursos que eu fiz e tal. Minha nota de redação foi a melhor por causa disso, porque eu usei uma parada de uma forma diferente. E eu falei, mano, não é possível que ninguém conhece isso aqui, porque eu conheci ele quando ele estava lá começando e tal. E ele era mais forte em São Paulo, aqui no Rio não tanto. E aí, para mim, esse produto realmente foi muito diferente, cara. Então, é muito top. E o melhor é o conteúdo dele, né? Ele é muito bom no conteúdo. E Ele eu não manda falo. bem. Pode Manda olhar bem pra todas as caramba. análises que eu faço, nunca elogio o conteúdo, porque nem todo mundo tem conteúdo legal, tem muita gafe no conteúdo. Só que é aquilo que você falou, né? A lead de vocês é perecível, então quer dizer que ele tem cento e poucas mil pessoas lá no YouTube dele, mas não quer dizer que essa galera aí é um potencial cliente de vocês. Pode ser que Cliente. não, né? Sim. Pode ser que não. Mas ele tem condições de criar mais demanda.
Olha, de tudo que a gente falou aqui, ó, nós falamos hoje de Roma, eu acho que a Roma sua tá legal. Eu não iria mudar, só vou fazer só roda essa pesquisa. Acabamos Beleza. falando sobre conteúdo raiz Nutella, mas só a rede ali que tem umas coisinhas para ajustar. É distribuição agora, é distribuir. O mundo precisa saber que esse rapaz existe. Beleza. Fazer prova, não pode fazer um lançamento sem prova, nem que seja. Porque ele tem prova, e deve ter prova muito boa ainda para Sim. colocar ali. A Tem. história. As principais provas que ele tinha era relacionado era prova de print, né? Que as pessoas mandavam para ele e tal. Não necessariamente era vídeo. Mas a gente acabou não botando também. Mas se não for vídeo, bota texto também e vai embora? Como é que é? Coloca texto também, corre atrás desses vídeos, eu tenho certeza. Você pode dar um depoimento para ele também em vídeo. Eu posso, eu mesmo. A turma, às vezes tem colega aí que usou também, que você indicou. Corre atrás desse povo, faz eles darem depoimento. Sim. Falamos sobre o que você vai ensinar no CPL 1, que é um pouco daquilo que vocês já estavam falando, no CPL 2, que é o jeito Beleza. certo, usando essa parada de algoritmo, ou de funciona porque existem essas estruturas aqui, e aí você usar essa lógica para defender por que funciona. Beleza. Falamos da oferta, fazer um tsunami bem feito, com uma ancoragem bem feita, ancoragem dos bônus, que é a ancoragem do valor, do preço, do valor do produto vocês fizeram legal, mas não dos bônus. E aí, Beleza. gostaria de deixar aberto aqui para você perguntar mais alguma coisa, alguma dúvida que você ainda tenha ficado. Beleza. A principal dúvida agora é o que dá para fazer, por exemplo, até nesses próximos passos, né, para frente, porque agora a gente está falando da sazonalidade na pior época para venda. Agora, nesses últimos um mês, que falta mais ou menos aí para o Enem, é literalmente a pior época para venda, só que em dezembro, que é logo depois que começa o Enem, já é a melhor época para venda, naturalmente, por conta disso. Então, o que daria para fazer para a gente jogar energia agora, para se preparar, talvez, para em dezembro estar fazendo um lançamento um pouco maior, um pouco mais forte, ser naturalmente produção de conteúdo, né, distribuição, como você tinha falado, mas tem, enfim, não sei se tem algum ponto aí melhor que eu não tenha vendo, mas porque para a gente se preparar para isso. É verdade, assim, um mês antes a galera não vai comprar, né? Não. Acho que a galera não. Eu acho bem apertado. Talvez se fosse uma oferta muito, tipo, um simulado, porque na plataforma também tem esses simulados, igualzinho o Enem, né? Literalmente igual ao Enem passado. Se fosse vender só o simulado, mas aí não seria necessariamente o produto principal. Acho que não faz muito sentido. Não sei, eu acho. Talvez. Por essa sazonalidade, né? Talvez pular e lançar em dezembro, né? Lançar em dezembro e até lá você faz uma distribuição aí de Nutella, Nutella e raiz para essa galera. Fazer essa distribuição, que daí você vai ter público quente, vai ter a galera perguntando. Ele vai estar falando, né, dessa plataforma, e vai ter a galera querendo comprar. A hora que você abrir o carrinho, vai vir uma galera legal, porque vocês vai estar já distribuindo conteúdo há 3 meses, praticamente. Eu acho que é uma boa estratégia. Esses lançam em dezembro. Sim. O que a gente estava pensando cara, vamos acompanhar essa galera de perto, né, que está fazendo o Enem, a gente produz conteúdo, chama, faz agora, nesse último conteúdo até que a gente postou, ele postou com uma análise que ele pegou todas as notas do Enem, das pessoas que fizeram o Enem passado, enfim, e aí subiu lá justamente tentando ver, cara, me dá a sua nota que eu te dou exatamente quantas pessoas estão acima de você para você passar. Então, se eu tirei, sei lá, 702 em matemática, quantas pessoas estão acima de mim, acertando a mesma quantidade ou menos questões do que eu? E aí ele mostra, são, sei lá, 100 mil pessoas que estão acima, quantas pessoas... Enfim,
E aí você tem uma noção mais certa. Então a gente está pensando em fazer o quê? O que a gente tinha pensado, né? Dar um acompanhamento através de conteúdo, através de, enfim, seja lá o que for, para essas pessoas, para que se uma galera não comprar, se a galera prestar e não passar, ou se a galera que já está acompanhando, pelo menos ver que terminou o Enem, não passei, beleza, pô, mas esse cara aqui estava ajudando pra caramba, eu entendi o conteúdo dele, Tá. então faz sentido para eu acompanhar ele, então vou pegar ele logo no começo, para o ano que vem já ter o ano todo preparado. Né? A gente pensou em fazer algo perto Mas um disso. conteúdo ensinando a pessoa, tipo, mas nesse mês agora aqui se fala. Isso. Não, todo o conteúdo raiz, dá essa, não só botar conteúdo, mas mostrar mais presente. A gente tem até um grupo no Telegram que a gente, enfim, E com pessoas se, e tudo você mais. vendesse um negócio mais, talvez mais barato, sei que mais baratinho agora para esse mês, e aí vocês carregassem esse povo no colo mesmo, talvez para eles, deixa eu pensar, calma aí, se um produto mais barato para eles aprenderem a fazer, e daí, assim, porque senão vai virar um conteúdo técnico ensinando a fazer e a pessoa vai passar, e as que não passarem, pode ser que comprem. Sim, tem essa. Olha, o conteúdo dele é bom, eu não iria mudar, não. Eu acho que esse É, conteúdo que tem de lógica é o que faz a pessoa comprar. faz sentido. Porque dentro dessa plataforma também tem uma comunidade, né? Você entra lá e eu mesmo, de vez em quando, depois que eu já tinha feito e tal, ela já tinha desassinado, ela é disponível para você botar lá seu e-mail, você não vai poder usar toda ela, mas tem lá, e você pode ver os comentários de outras pessoas e tudo mais, então realmente uma certa comunidade, tipo o Insider, né, de pessoas que estão assinando ali o Doodle, que frequentam, aí você posta sua dúvida, posta tudo mais. Não sei se faria sentido, talvez, jogar essa galera para dentro da comunidade, ou, enfim, fazer alguma coisa para Mas, manter a pessoa mais perto, né, nesse aspecto. entendi. Porque ela é de graça nesse sentido, entendeu? Ela é de O que eu graça, penso mas é ter um relacionamento. ela não vai conseguir estudar tudo que está lá dentro. Ela vai ter um Não, não. relacionamento com quem está Não, ela não estudando. pode fazer a questão. Ah, então dá para pôr Exatamente. para dentro, dá para pôr para dentro. É tipo como se você estivesse aquecendo ela para comprar em dezembro. Exatamente isso, porque o que a gente pensa é, ter um relacionamento mais próximo com essas pessoas, para que, até o Enem, principalmente, para todo mundo, e muita gente não vai passar, isso aí é óbvio, não tem nem como todo mundo passar no Enem, e se o cara não passar, o cara vai ver, esse cara daqui estava do nosso lado aí, mesmo antes do Enem, estava aqui do nosso lado, ajudou, então, se a gente for fazer o beat, eu não sei, mas eu compraria de alguém que me ajudou, né? Nesse Sim, aspecto. Então, faz fazer a galera sentido. ficar mais próxima. E aí, uma das formas seria ou botar para a comunidade, ou para algum grupo, enfim. Sim, coloca para dentro da comunidade. Eu acho que vai ser massa, vai ser legal. E aí, sempre que for fazer conteúdo, a live de conteúdo, avisa na comunidade, tô fazendo uma live de conteúdo lá, pá, tal. Aí, vai Maneiro. nutrindo. É uma forma, é como se você tivesse captado o lead dela, né, de alguma forma já. Sim, exatamente. Exatamente. E até para você entrar na comunidade, você tem que realmente botar o e-mail e tal, a senha. Então, Rodar de certa forma, pegar o lead. Pegar o lead, rodar criativo, falando o que ela quer ouvir e falando para ela entrar dentro da comunidade. E lá nos conteúdos falar, em breve a Faz gente vai sentido. abrir em dezembro a gente vai abrir a turma do Moodle. Em dezembro. E essa galera fica lá acompanhando, vendo, estudando o que ela pode estudar, né, dentro do que está liberado ali, conversando com o pessoal e sendo avisado das lives. Aí, em dezembro, vocês têm chance Certo. de fazer um belo. É E você isso. acha que para conteúdo vale, sei lá, fazer mais live ou só raiz? O que você acha sobre produção de conteúdo? Quantos lives ele está fazendo por dia? Por dia não, por semana. Não tem muito, não tá nada muito bem definido. Ele postou esse último conteúdo que ele postou, né? Tipo, deve ter tido uns 15 minutos, mais ou menos. E uma vez a cada 2 semanas, às vezes, está bem, tanto faz, assim, a produção de conteúdo não tá fervorosa, né?
Entendi. o que é uma das coisas que a gente tá para alinhar. Vamos começar pelo mínimo, que é 2 raízes e 7 Nutellas por semana, que é melhor ter o mínimo do que não ter nada, ter menos que o mínimo, né? Total. E já vai estar mais do que vocês estão fazendo até agora. E Beleza. Bem mais. bem mais, imagina chamando a galera toda semana para assistir 2 lives e tal. Vamos passar, vamos lá, sou seu mentor, animando a galera a confiar que vai dar certo. Pô, vai ser legal, acho que vai dar um bom lançamento. Mesmo, se tem resultado. Olha, se fizerem o resultado que vocês fizeram ali, sem seguir script, sem estar dentro da estrutura do que a gente sabe que funciona, sem distribuição de conteúdo, putz, meu, vocês estão com a faca e o queijo na mão. É só fazer a parada certinha que vai dar bom, vai dar bom. Total. Fazer esse ajuste aí no lançamento, mas também eu acho que principalmente no conteúdo. Eu acho que vai fazer a grande diferença é essa daí, na produção e na distribuição aí do conteúdo. Porque você vai aumentar a sua base de pessoas que conhecem ele, que estão desejando o produto. Hoje você basicamente não tem essa base, ou tem um pouco do que veio do orgânico ali, do que restou, do povo que não passou ainda, que ainda está tentando, está ali. Mas agora com distribuição vai dar certo. Deixa eu ver se tem mais um detalhe aqui. E aí, quando você segue o script certinho, tem até mais o que orientar. Eu vou assistindo e você vai no detalhe ali, ó, que melhor aqui, depoimento tem que ser assim, tem que ser assado. Agora, quando não está seguindo script, pô, daí fica assim, a gente vai pegando outros pontos ali, né? A oferta tinha coisa ali legal para falar, falando do conteúdo, mas essa introdução aqui nem tem o que falar, é seguir o que o tio Érico ensina. Com certeza. E para pegar os depoimentos lá, faz o R2X mesmo? O que você recomenda para a gente conseguir? Tá, você vai fazer uma lista, você pode fazer o R2X, mas o R2X ele é bom para aquecer aquecer a lista, para fazer a lista, fazer votação, ser exposta para depoimentos. Mas o que eu gosto e o que funciona muito bem mesmo é você coletar os depoimentos. Vai fazer uma lista de perguntas. Certo. E dentro dessas perguntas, você tem que ter uma pergunta que a pessoa, para garantir que a pessoa fale a Roma sua, ao pé da letra. Você precisa ter perguntas que façam ela falar a transformação, como era a vida dela antes. Tipo, como era a sua vida de estudos antes do método tal, antes de você aplicar o Moodle na tua vida. Quais os resultados que você tinha? Me conta aí uma história que você viveu, que você falou, chega, não aguento mais, preciso de ajuda. Ela falou, eu tinha sido reprovada no Enem pela 6ª vez. Eu falei, não aguento mais, eu preciso de uma ajuda. Aí Deus me mandou lá uma luz que encontrei você, o seu método, e beleza. Então, são essas perguntas para transformação. Como era a vida antes? Como é que ela se sentia? O que ela pensava? Me conta uma história. E aí, depois, a transformação. E hoje? Como que é essa vida hoje? Como é que você se sentiu quando você viu que estava sendo aprovada? Qual o curso que você está fazendo hoje? E aí, conta aí uma história que aconteceu com você que você jamais imaginou que seria possível e só foi possível por causa do Moodle, não, da plataforma lá, do método de estudo. Certo. Aí ela vai contar. E sobre a Roma... E sobre a Roma que a pessoa vai falar, por exemplo, aí nesse depoimento, a gente seleciona só aquelas de 150 acertos no Enem ou pode ser a de aprovação também? Coleta as duas coisas. Quantos pontos você fez? Quantos acertos você fez? Pergunta específica, resposta específica. Quantos pontos você fez? Certo. Quantos acertos? Quantas questões você acertou? Pergunta para ela você foi aprovada? Deixa ela falar. Ela vai falar, eu fui aprovada. Se você tira essas 3 coisas, você tem depoimento para usar em várias situações. E não é só isso, tá? Você tem que listar as principais objeções. E na hora que você estiver coletando o depoimento, faz ela quebrar a objeção para você. A pessoa. Perfeito. Que daí,
Você vai ter, tipo, uma metralhadora de pessoas quebrando uma objeção principal que você já quebra lá no CPL1. Depois, outra para o CPL2. CPL3, que só quebra de objeção, você tem 3, 4 pessoas, por exemplo, para quebrar cada objeção. Daqui a um tempo é isso que vai acontecer. E aí você vai lá e fala, ó, isso aqui é possível, independente disso, disso, daquilo. Não sou eu que estou falando, aconteceu com fulano, com ciclano, com beltrano, ó, escuta aí com seus próprios, veja aí com seus próprios olhos. E aí põe depoimento. Beleza. Aqui. Perguntas, tem que ter pergunta para quebrar ou pergunta para uma falar de transformação de antes e depois e transformação e quebrar. Você dá uma olhada lá no post de faixa preta na comunidade sobre como coletar depoimentos que eu fiz. Eu fiz um post lá. Beleza. Vou anotar aqui. Pronto. Show. E aí, então, agora, o melhor mesmo a gente para fazer nesse período, né? Agora que a gente está no período de pior venda, que é naturalmente pior venda, para depois produzir conteúdo e distribuir conteúdo. Praticamente é melhor coisa para potencializar esse resultado e se aproximar da audiência, né? Eu acho que, no geral, fazendo aquilo de jogar para a comunidade, enfim, talvez algum grupo. Telegram, porque a ideia coisa, é né? a gente conseguir, para potencializar, por exemplo, o lançamento de dezembro, o que dá para fazer agora, porque a gente tem um certo tempo, né, um certo fôlego pela própria circunstância e do destino do nosso nicho ser assim, cíclico. Então, como melhorar, como otimizar o máximo possível o lançamento de dezembro, porque é até aquele histórico que o Eric mesmo fala, né? Um bom lançamento é consequência de tudo aquilo que foi feito antes dele. E agora a gente está justamente nesse momento, antes dele. E aí o que dá para fazer de melhor agora para chegar lá e da melhor forma, assim, com o melhor preparo. Né? Eu acho que produção de conteúdo, distribuição, que é até esses pontos, e se aproximar da audiência, jogando ou para a comunidade, ou para algum grupo, ou enfim, Telegram, fazendo essa ajuda. Faz Mais isso. alguma coisa? Por enquanto, é isso. É isso, que já é bastante coisa. Scriptar certinho lá o CPL para poder fazer gravado e fazer o lançamento. Daí a gente bota para análise de novo, eu acho que vai dar bom. Depois Beleza, você então. conta pra gente o resultado, tá bom? Conto sim, com certeza. Tá jóia, então, Sanjay. Qualquer coisa, só dá um grito. Beleza, então. Obrigadão, Vanessa. Prazer Nada, enorme, viu? imagina. Prazer é meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.